Meu nome é Emílio. E alguns anos atrás, na minha juventude, fui de férias de verão com meu então melhor amigo. Estou falando do início dos anos 2000. Nós estávamos prestes a entrar na universidade e decidimos fazer uma viagem para a Costa Rica. Nós dois éramos jovens e tínhamos pouco dinheiro, pois ainda dependíamos de nossos pais. Mas planejamos uma viagem como mochileiros, economizando o máximo possível. Principalmente na hospedagem, procuramos por muitos albergues na região e já tínhamos um em vista. No entanto, meu amigo encontrou um hotel de 2 estrelas com os mesmos preços do albergue. Mas lá teríamos um quarto e banheiro só para nós. O hotel era um edifício muito antigo e a limpeza não era das melhores. Era um lugar bastante modesto e precisava de muitos reparos. Até parecia um pouco sujo, mas não esperávamos muito pelo preço que pagamos. Afinal, para 2 jovens como nós, o mais importante era a emoção de estarmos sozinhos em outro país e explorá-lo. Planejamos usar o hotel apenas para dormir e tomar banho. Recordo que o lugar era sombrio à noite com luzes muito fracas. A recepcionista só estava lá durante o dia. À noite não havia ninguém na recepção e o hotel era trancado à chave, permitindo apenas que os hóspedes com chaves entrassem. Lembro-me especialmente de um senhor, Dom Joel, o zelador do hotel. Nós o vimos na tarde em que chegamos, e depois de tomar banho saímos o dia todo para passear. Mais tarde voltamos ao hotel por volta das 11 da noite. Quando entramos com nossa chave, Dom Joel nos deu um susto, saindo do nada de um corredor escuro. Ele estava terminando de limpar antes de voltar para casa. Ele se aproximou de nós e nos disse o seguinte: por nenhum motivo saiam do quarto após a meia-noite. Não importa o que ouçam, não saiam até que seja de dia. Vejo que não são daqui, por isso quero avisá-los. Meu amigo olhou para mim e apenas agradeceu pelas informações. Depois disso, subimos para o quarto e rimos daquele simpático senhor, pois éramos jovens incrédulos. Por volta das 2 da manhã, acordei abruptamente ao ouvir ruídos fortes do lado de fora do quarto, como se algo metálico estivesse sendo arrastado pelo chão. Fiquei intrigado com aquele som e acordei meu amigo para que também escutasse. Nos lembramos então do aviso de Dom Joel e ficamos assustados. Porém, quando os ruídos finalmente cessaram, voltamos a dormir. Não havia passado nem um minuto quando ouvimos algo ainda pior. Algo que nunca poderei esquecer. Gemidos de animais vindos do saguão do hotel. Arrepiados, soltamos algumas palavras nervosas e rimos da tensão. Éramos apenas jovens brincando de ser adultos, provando a liberdade pela primeira vez, e não sabíamos o que fazer. Decidimos que, por aquela noite, teríamos que ficar, já que era meia-noite e não tínhamos para onde ir. Ambos ficamos acordados, sem conseguir dormir. Sentados na cama, com a luz acesa, ouvíamos todo tipo de ruído do lado de fora. Muito assustados e cansados. Ao amanhecer, saímos daquele hotel sem nem mesmo cancelar a reserva. Apenas pegamos nossas malas e procuramos um albergue. Ao chegar em outro lugar, conhecemos outros mochileiros e contamos o que havia acontecido no hotel. Eles nos disseram que já tinham ouvido falar de coisas estranhas acontecendo ali. Afinal, aquele lugar era muito antigo e, há muitos anos, foi uma prisão abandonada que atraía todo tipo de pessoas para rituais satânicos e coisas do tipo. Até quando virou hotel, não investiram muito em reformas e o lugar parecia prestes a desmoronar de tão antigo que era. Hoje, só nos resta essa aterradora lembrança para a vida toda. E ainda me recordo com afeto do amável senhor Dom Joel, que nos aconselhou e nos advertiu desde o primeiro dia que chegamos lá, de que algo sinistro acontecia naquele lugar. Espero que gostem deste relato que vou contar a seguir. Aconteceu comigo durante uma viagem a trabalho quando fiquei hospedado em um hotel por uma noite.
que deveria ter sido 2. A empresa para a qual trabalho me enviou a um hotel que se dizia ser de 5 estrelas, enfatizo, se dizia, porque o tratamento que recebi e o que aconteceu não condiziam muito com essa categoria. Cheguei ao hotel exausto após dirigir por 8 horas. Era um hotel muito grande e elegante. Fui atendido na recepção e recebi a chave do meu quarto, que ficava no 7º andar. Até então, tudo bem. Eram umas 10 da noite e eu só queria dormir e descansar o máximo possível, já que no dia seguinte teria uma reunião de trabalho às 8 da manhã. Tomei um banho rápido, vesti meu pijama e me deitei para dormir. Mas, como se fosse proposital, naquele exato momento começou a ouvir um choro de bebê muito alto vindo do quarto ao lado. Era impressionante o quão alto era o choro, e quanto mais eu me aproximava da parede que dava para aquele quarto, mais eu ouvia. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Pensei que logo o choro cessaria, pois imaginei que a mãe acalmaria o bebê o mais rápido possível, de alguma forma. Afinal, eu não tenho filhos, então não entendo muito sobre o assunto. Mas não estou mentindo quando digo que 1 hora inteira se passou e o bebê continuava chorando sem parar, em um volume muito alto que realmente começou a me dar dor de cabeça. Fiquei em dúvida se deveria ligar para a recepção e reclamar, pois não queria ser a pessoa má que reclama de um bebê chorando. Mas aquilo já era demais. Eu não conseguia dormir e precisava acordar cedo. Então decidi que sim, eu deveria ligar e solicitar outro quarto em outro andar, longe dali. Uma moça da recepção subiu até meu quarto acompanhada de um mensageiro para me dar a notícia de que não havia ninguém hospedado nos quartos ao lado do meu. Eu os convidei a entrar para que ouvissem o choro também, e eles ficaram espantados ao escutarem aqueles soluços incontroláveis de bebê. Os dois ficaram pasmos, e a moça pediu ao mensageiro para abrir o quarto ao lado e verificar. Eles entraram enquanto eu os observava de fora. As luzes do quarto estavam apagadas, mas quando o mensageiro acendeu a luz, percebeu-se que a cama estava arrumada e tudo estava impecável. Não havia ninguém lá dentro. Ele verificou tudo, inclusive o banheiro e o armário, e tudo estava completamente vazio. Nesse momento, o choro do bebê cessou assim que o homem fechou a porta, o que me deixou muito nervoso. A moça estava bastante surpresa e olhava para mim com um misto de espanto e riso nervoso, como se estivesse se perguntando o que diabos estava acontecendo. O homem saiu do quarto e trancou-o novamente com chave. Assim que ele colocou o trinco, o choro do bebê voltou a ser ouvido novamente em alto e bom som. Eu disse a eles que não poderia ficar lá, então comecei a arrumar o que tinha tirado da minha mala e levei minhas coisas para fora do quarto. Enquanto fazia isso, liguei para a minha empresa para que reservassem outro hotel para mim, pois depois daquilo era impossível eu ficar ali. Era óbvio que aquilo não era um bebê, não sei o que era, talvez um demônio, um fantasma, não sei, mas eu não quis ficar lá para descobrir. O hotel pediu desculpas, mas não mencionou nada sobre reembolso, o que na verdade não me afetava, pois era minha empresa que pagava tudo. No entanto, achei a atenção que me deram após o ocorrido bastante indiferente. Sempre digo que hotéis estão carregados de energias, nunca sabemos quem passou por lá ou quem faleceu. Afinal, aquele hotel era muito antigo, então não me surpreende que esse tipo de atividade sobrenatural ocorra por lá. Nunca saberemos se era uma alma penada ou um demônio. Isso aconteceu em 2019, quando viajei com meus pais para um povoado mágico no México. Nós somos da Argentina e decidimos explorar alguns dos lugares mais bonitos e turísticos neste país encantador. Toda a viagem foi maravilhosa, exceto por um evento assustador que ocorreu em um dos hotéis. Meu nome é Rodolfo e aqui está a minha história. Nos hospedamos em um hotel muito bonito de 4 estrelas, com 5 pisos. Pedimos um quarto no último andar para desfrutar da vista na varanda. Passamos o dia inteiro na rua e à noite finalmente retornamos ao hotel para descansar. Nos revezamos para tomar banho e depois disso, meus pais se deitaram em sua cama e eu na minha, que estava ao lado. Apagamos a luz e meus pais estavam quase dormindo enquanto eu ainda estava no celular. É importante mencionar a hora. Era exatamente meia-noite,
quando de repente ouvimos alguém bater à porta. Minha mãe sentou-se na cama e me olhou. Ficamos em silêncio e a batida ocorreu novamente, muito suave. Minha mãe me perguntou quem poderia estar batendo aquelas horas, e respondi que não tinha ideia. Era algo estranho. Meu pai nem sequer acordou, pois tem um sono pesado. Levantei-me da cama, mas minha mãe me disse imediatamente para não abrir a porta, apenas espiar e perguntar quem era. Fiz exatamente isso. Fiquei atrás da porta e perguntei o que a pessoa queria. Olhei pelo pequeno buraco da porta e só pude ver alguém com o uniforme do hotel, mas ninguém me respondeu. Perguntei pela terceira vez, e uma voz feminina me disse: "Boa noite, venho fazer a limpeza." Aquilo me pareceu completamente absurdo, pois ninguém limpa os quartos a essa hora, já que as pessoas estão obviamente dormindo. Olhei para minha mãe, que tinha uma expressão de perplexidade, e ela sussurrou para não abrir, para dizer que estávamos dormindo e que voltasse pela manhã. Foi exatamente o que fiz, mas aquela mulher demorou vários segundos para responder. Eu ainda estava lá parado atrás da porta, esperando que ela dissesse alguma coisa, pois ela ainda estava lá. O que era uma situação bastante estranha. Estava prestes a dizer a ela para voltar no dia seguinte, mas antes mesmo de terminar a frase, ela me interrompeu dizendo que precisava fazer a limpeza e pediu para entrar. Aquilo já era muito estranho. Minha mãe levantou-se da cama e disse em tom alto que não eram horas para fazer limpeza e que queríamos descansar. Houve um silêncio total e desconfortável, e a mulher ficou do lado de fora. Nunca conseguimos ver seu rosto, pois ela estava agachada, mas permaneceu imóvel, o que realmente me assustou um pouco. A situação estava ficando bastante perturbadora, para ser honesto. Minha mãe foi se deitar e me pediu para fazer o mesmo, que ela fosse embora quando quisesse, pois não sabíamos como ela havia escutado o que dissemos. No entanto, aquela mulher respondeu que não sairia até que a deixássemos entrar. Isso nos deixou ainda mais desconcertados. Minha mãe imediatamente ligou para a recepção para fazer uma reclamação, enquanto eu fui acordar meu pai, que estava dormindo e não sabia de nada. Contamos a ele o que havia acontecido, e de repente a porta foi tocada novamente. Pensamos que era a mesma mulher insistindo, mas era a voz de um homem que se identificou como funcionário do hotel. Eu fui abrir a porta, mas a mulher já não estava lá. Não soubemos a que horas ela saiu, mas relatamos tudo ao homem, que disse que iria verificar as gravações para identificar a funcionária, pois não sabia quem ela era. E naquela hora não deveria haver nenhuma camareira trabalhando. No dia seguinte, quando descemos ao saguão, o mesmo homem nos falou que tinha verificado as gravações, mas que nas câmeras de segurança não aparecia ninguém no vídeo até ele chegar. Ninguém sequer havia passado por aquele corredor. Na verdade, só estávamos nós e outra família no extremo oposto daquele andar. Minha mãe ficou muito agitada, pois como era possível que não houvesse ninguém nas gravações? Ela pensou que estavam nos enganando, mas o homem estava muito firme em suas palavras. Parecia sincero e estava tão surpreso quanto nós. Minha mãe pediu para ver as câmeras para ver com seus próprios olhos, mas disseram que isso não era permitido. O homem chamou uma camareira que estava passando por ali e perguntou em nossa frente a que horas ela saiu na noite anterior. Ela respondeu que saiu no horário regular, às 8 da noite, e depois ele perguntou a que horas suas colegas tinham ido embora. Ao que ela respondeu que ela e outra camareira foram as últimas a sair, pois todas as outras já tinham ido embora. O homem agradeceu e ela se afastou muito nervosa. Não havia mais nada a ser feito. Meu pai e eu convencemos minha mãe a sairmos para conhecer e aproveitar a cidade, afinal, era para isso que estávamos lá. À tarde voltamos ao hotel por volta das 6 para tomar banho e nos arrumarmos, pois tínhamos uma reserva para jantar em um restaurante. Quando entramos no elevador, a mesma camareira com quem o homem do hotel havia falado de manhã também entrou. Ela parecia envergonhada e nos disse que precisava contar algo sem nos assustar, para que pudéssemos entender o que estava acontecendo. Minha mãe disse que ela podia contar, que não diríamos nada, e em resumo, a camareira nos contou que a mulher que havia nos incomodado na noite anterior já não estava viva. Ela trabalhou lá por muitos anos e tinha problemas de saúde. Certo dia, enquanto fazia a limpeza naquele mesmo andar, sofreu um ataque cardíaco e caiu no chão de um dos quartos. Infelizmente, ninguém a encontrou a tempo, e foi ali que ela faleceu.
camareira nos contou também que ela e suas colegas às vezes a viam pelo hotel. E que não fomos os únicos hóspedes a ter esse tipo de experiência. O hotel já havia recebido várias reclamações desse tipo, o que nunca nos disseram quando fizemos nossa queixa. Enquanto ouvíamos a história, minha mãe parecia nervosa e confusa, sem saber se devia acreditar ou não. Eu, por outro lado, acreditei na história, pois acredito que algumas almas podem permanecer em um lugar por muito tempo após a morte. No entanto, meus pais são mais céticos. Na última noite em que ficamos lá, não vimos mais a mulher. Mas ficamos com essa incógnita para o resto de nossas vidas, pois nunca saberemos o que realmente aconteceu ou quem batia à nossa porta pedindo para entrar. No entanto, meus pais acreditam que foi realmente aquela camareira, que infelizmente perdeu a vida naquele lugar. E vocês, o que acham? A história que vou contar é muito sombria e assustadora. Me chamo Natália e trabalhei como enfermeira em um hospital do governo. Eu cobria o turno noturno alguns dias da semana e meu colega e eu éramos responsáveis por todo o terceiro piso. Tudo começou em uma noite em que eu estava trabalhando no hospital e tínhamos poucos pacientes. Era uma noite muito tranquila quando de repente ouvi um grito arrepiante vindo de um dos quartos no fundo do corredor. Corri imediatamente para verificar os únicos 2 quartos ocupados naquela noite. Mas ao entrar, os 2 pacientes estavam dormindo e não foram eles que gritaram. Verifiquei os outros quartos para ter certeza de que não havia ninguém lá dentro, pois eu tinha certeza do que tinha ouvido, mas todos os outros quartos estavam vazios. Fui para o outro lado do piso para verificar se os outros pacientes estavam bem, pois meu colega pediu que eu o cobrisse enquanto ele saía rapidamente para fazer uma ligação. Estava no quarto de um paciente, administrando seus medicamentos para que ele pudesse dormir, quando o grito ou chiado, seja lá o que tenha sido, foi ouvido novamente ao longe, vindo do fundo do outro corredor. Era algo arrepiante, até mesmo parecia o lamento de um animal ferido. Não sei como descrever o quão horrível foi aquilo. O paciente também o ouviu e apenas me olhou. Saí imediatamente para verificar novamente. Caminhei pelo corredor e o ouvi novamente, mas tinha certeza de que vinha do quarto 23. Me aproximei da porta, hesitei por um momento antes de abri-la, pois sentia medo. Abri-a lentamente, acendi a luz e o quarto estava completamente vazio. Apaguei a luz e fechei a porta, mas quando estava prestes a me afastar, ouvi alguém chorando na mesma sala. Era um choro de uma criança pequena. Não quis abrir a porta novamente, preferi esperar por meu colega. Mas o choro e os gemidos continuaram, era muito aterrador. Finalmente, meu colega voltou e contei tudo o que aconteceu. Pedi que ele me acompanhasse para verificar novamente, pois durante todo o tempo que ele não estava lá, alguém chorava naquele quarto. Ambos fomos verificar e conforme nos aproximávamos, podíamos ouvir claramente o choro de uma criança. Ele me fez sinal para ficar em silêncio enquanto abria a porta lentamente, mas ao abri-la completamente, o choro parou. Ligou as luzes e o quarto estava vazio. Ficamos muito impressionados e nos retiramos de lá tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada. Meu colega teve que voltar ao seu trabalho na área dele e eu fiquei lá atendendo aos outros pacientes. O tempo passou e enquanto estava com um dos pacientes, um jovem que estava internado há alguns dias, ele me perguntou sobre o menino do quarto 23, pois ele ouviu o choro dele com muita frequência durante as noites. Ele queria saber por que seus pais não vinham visitá-lo ou o que estava acontecendo. Eu não sabia o que responder, pois era a primeira vez que eu ouvia esse choro. Então disse a ele que não havia nenhum paciente naquele quarto. A verdade é que não tínhamos crianças internadas naquele piso naquela noite. Ele me olhou surpreso e ficou alguns segundos sem responder. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que todas as noites uma criança pequena estava se aproximando do quarto dele.
porta não era aberta completamente, mas o suficiente para saber que era uma criança que apenas o observava pelo pequeno vão. Ele sempre perguntava o nome do menino e por que ele deveria estar em seu quarto, mas o menino nunca respondia. Ele apenas desaparecia, e o jovem podia ver pela janela do quarto como o menino entrava no quarto número 23. Por isso ele pensou que havia uma criança internada lá. Quando ele terminou de me contar tudo isso, olhou para mim com olhos de incerteza e medo. Eu realmente estava com muito medo, mas não queria deixá-lo nervoso e afetar sua saúde, então disse a ele que talvez eu tivesse me confundido e que talvez houvesse uma criança internada em outra ala daquele piso. Mas ele não ficou muito convencido. Fui diretamente procurar meu colega de piso para contar tudo o que o jovem me havia dito. Ele ficou muito surpreso e não sabia o que me dizer. Ele não acreditava em fantasmas, mas também não sabia o que fazer. Ambos éramos novos no hospital e não sabíamos a história daquele quarto. No dia seguinte fui trabalhar e descobri que haviam admitido uma paciente, uma mulher de cerca de 40 anos, que ficaria em minha área. Mas quando o médico me disse em qual quarto a colocaram, eu não soube o que dizer. Ela estava no quarto 23. Não disse nada naquele momento, mas quando o médico estava saindo e me dando instruções sobre os medicamentos e cuidados que deveria dar à mulher, eu não consegui evitar perguntar por que a tinham colocado lá, já que havia muitos quartos desocupados. O médico me olhou com uma expressão duvidosa e perguntou se havia algum problema. Eu disse que não, que era apenas uma pergunta, pois não queria contar nada sobre o que eu sabia, pois estava com muita vergonha. Então a noite chegou e por volta das 11 horas todos os pacientes estavam dormindo e havia um silêncio impressionante no piso. Mas de repente ouvi um grito. Dessa vez não era o mesmo que eu tinha ouvido antes, mas vinha do fundo do corredor do quarto 23. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, encontrei a mulher que tinha acabado de ser admitida caída no chão. Corri para ajudá-la e ela me disse, muito agitada, que eu acendesse a luz, pois estava com muito medo. Com muito cuidado, acendi as luzes do quarto e ajudei a mulher a se levantar. Ela estava tremendo e muito assustada. Perguntei o que havia acontecido e ela me contou que estava prestes a dormir quando sentiu uma mão pequena tocando seu braço, seguida por um murmúrio incompreensível. Ela se assustou tanto que pulou da cama e acabou caindo. Fiquei sem palavras, sem saber como responder a isso. Apenas disse a ela para se acalmar, que tudo ficaria bem e que eu ficaria ali com ela até que conseguisse dormir. Ela agradeceu, pedindo que não a deixasse sozinha, pois estava com muito medo. Graças às medicações, ela conseguiu dormir rapidamente. Apaguei a luz e fui verificar os outros pacientes, mas não se passaram nem 3 minutos desde que saí do quarto dela quando ouvi um grito horrível. O mesmo grito do menino que eu havia ouvido nas noites anteriores. Vinha da mesma habitação, o número 23. Corri, pois sabia que a mulher ainda estava lá. Ao entrar, acendi a luz novamente e a encontrei desmaiada no chão. Chamei imediatamente o médico que estava de plantão naquele momento e tentamos reanimá-la várias vezes, mas infelizmente não tivemos sucesso. A mulher havia falecido. O médico me perguntou se havia acontecido algo incomum, pois não conseguia entender como ela havia sofrido um infarto tão repentino. Expliquei tudo o que tinha acontecido desde a noite anterior, escondendo apenas as partes mais macabras da história, mas contando sobre os estranhos acontecimentos que vinham acontecendo no quarto 23. Ele me disse para me acalmar e que quando eu terminasse meu turno, nos encontrássemos na cafeteria para conversar. Quando meu turno acabou, fui até a cafeteria como o médico havia pedido. Ele me pediu para sentar e começou a me contar o que acreditava que havia acontecido. Ele trabalhava no hospital há muitos anos e era um médico mais experiente. Disse que quando começou a trabalhar lá, o hospital pertencia a um ex-senador poderoso que estava envolvido em atividades ilegais, incluindo a comercialização ilegal de órgãos humanos. Ele me alertou para não espalhar essa história, pois ainda poderia haver perigos envolvidos. Na época em que o hospital era controlado pelo ex-senador,
Aconteceu um caso muito trágico. Uma noite trouxeram um menino gravemente ferido após ser atropelado. Ele foi levado para a terapia intensiva e depois transferido para o quarto 23. Seus pais se despediram dele na hora em que as visitas foram encerradas e foram embora para casa. No entanto, na manhã seguinte, quando voltaram para vê-lo, as enfermeiras informaram que o menino não estava mais no quarto. Procuraram por ele em todo o hospital, mas não havia sinal dele. A polícia foi chamada e começaram a investigar, mas tudo estava envolto em mistério. A única coisa estranha era que as câmeras de segurança do hospital não estavam funcionando naquela noite. Foi uma situação muito suspeita. Quando finalmente chegaram ao porão do hospital, descobriram uma cena horrível, mas o médico preferiu não entrar em detalhes sobre o que encontraram. O caso foi encoberto e o hospital foi fechado por alguns anos, mas depois foi reaberto com novos proprietários. No entanto, muitas pessoas que ficaram no quarto 23 relataram experiências paranormais durante sua estadia, e algumas até afirmaram ter visto e conversado com o espírito do menino. Ele parecia continuar vagando pelos corredores, assombrando a todos que ousavam entrar naquele quarto. A mulher que havia acabado de falecer havia sido apenas mais uma vítima dessa terrível história. Ela sentiu a presença do menino e isso a assustou tanto que resultou em um infarto. O médico me disse que, desde então, eles evitam colocar pacientes naquele quarto e o mantêm trancado, pois é um lugar assombrado por um passado sombrio. Com todas essas informações, meu medo e tristeza aumentaram. Eu finalmente compreendi quem era o menino e por que ele gritava durante as noites. Depois de um tempo, fui transferida para outro hospital, mas mantive contato com meu ex-colega de trabalho, que continuava me atualizando sobre o que acontecia naquele lugar assustador. Ele se acostumou com as ocorrências, mas eles não colocavam mais pacientes no quarto 23, que permanecia trancado, escondendo um passado trágico e aterrorizante. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Há anos minha mãe faleceu e tive que ir ao seu funeral com meus filhos e meu marido, Diego, pois fazia muito tempo desde que tivemos contato, já que não nos dávamos muito bem. Ela tinha um temperamento muito forte e sempre foi muito dura com meu irmão e comigo. Nunca nos agrediu fisicamente, mas era muito rigorosa e ofensiva com suas palavras quando algo não lhe agradava ou quando não fazíamos o que ela dizia. Não me recordo de nenhuma vez em que ela tenha demonstrado sequer um pouco de afeto, mas esse não foi o motivo principal pelo qual decidi me afastar. A razão principal foi porque, recentemente, ela começou a se envolver com pessoas muito estranhas, especificamente pessoas ligadas a seitas estranhas que realizavam todo tipo de rituais. Isso tornou a convivência ainda mais tensa entre minha mãe e nós. Ela ficou cada vez mais fria e distante, e coisas estranhas começaram a acontecer na casa em que morávamos com ela. Desde ouvir barulhos estranhos no meio da noite até vermos sombras andando pela casa com nossos próprios olhos. Eu decidi me mudar com meu esposo, e minha irmã também saiu de lá com o tempo. Desde então, como disse, não convivi mais com ela, pois não queria que meus filhos fossem cercados por essa energia negativa que minha mãe havia introduzido em sua própria casa. É aqui que minha história começa. Quando minha mãe faleceu, minha irmã me ligou, dando a notícia e dizendo que seu corpo já estava na funerária e que tínhamos que ir para preencher todos os papéis para poder velá-la. Chegamos ao local em um dia de fevereiro. Ainda não me recordo por que estava tão gelado, com água e neve, e estava muito escuro. O ambiente em si já era deprimente e sombrio. A primeira coisa que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontraram. Uma amiga dela a visitou e percebeu que minha mãe estava morta no sofá da sala.
A causa de sua morte, segundo os médicos legistas, foi um infarto. Eu comecei a preencher todos os formulários para poder velá-la, e minha irmã foi para casa, pois tinha um bebê recém-nascido e não podia deixá-lo por muito tempo. Fiquei na funerária preparando tudo. Lembro-me de estar completamente sozinha na recepção preenchendo papéis quando ouvi claramente a voz de minha mãe me chamando pelo meu nome. Fiquei paralisada. Fiz silêncio para ver se ouvia algo novamente ou se tinha sido apenas minha imaginação. Mas ouvi novamente a voz de minha mãe dizendo: "Sofia, estou aqui." Levantei-me da cadeira e caminhei por um longo corredor de onde vinha a voz. O corredor era tão longo e estreito, com vários quartos dos dois lados. Algumas portas estavam abertas e só podia haver quartos cheios de caixões de todos os tipos. Então, ouvi novamente sua voz me chamando do fundo do corredor. Eu estava muito assustada. Não me perguntem por que segui a voz. Talvez porque eu quisesse confirmar que minha mãe estava morta ou se era realmente ela que estava me falando. Continuei caminhando até chegar a um quarto que claramente dizia que apenas o pessoal poderia entrar. Era o último quarto no fundo do corredor e a luz estava apagada, então não conseguia ver nada pela pequena janela da porta. Minha intuição me fez abrir aquela porta e acender a lanterna do meu celular. E lá estava ela, minha mãe deitada em uma maca, sem roupa e com os olhos abertos. Fiquei muito impressionada ao vê-la. Nunca tinha visto um morto antes, muito menos imaginava ver minha mãe assim. Para ser sincera, também senti um pouco de medo naquele momento. Girei meu celular com a lanterna para procurar de onde vinha a luz. E no momento em que me virei, ouvi o rangido da maca em que minha mãe estava. Rapidamente direcionei a lanterna novamente para ela e lá estava ela, sentada, olhando para mim sem expressão no rosto. Eu dei alguns passos para trás, lentamente, para sair do quarto. Assim que saí, comecei a correr quase chorando de medo, voltando para a recepção, onde acabei tropeçando na moça que estava atendendo. Ela me perguntou se estava tudo bem, mas eu continuava chorando e não conseguia dizer uma palavra. Ela me ajudou a me sentar e tentou me acalmar. Eu não contei nada sobre o que havia acontecido, ouvido ou visto, pois sabia que pareceria uma louca e que ela não acreditaria em mim. Além disso, eu só teria problemas por ter entrado naquele quarto onde claramente estava proibido entrar. Apenas disse a ela que me sentia mal pela morte da minha mãe, que já tinha terminado de preencher tudo para o funeral e que já estava de saída. Cheguei em casa em estado de choque. Não contei nada ao meu marido, e muito menos aos meus filhos. Não queria assustá-los e também sabia que seria difícil acreditar naquilo. Naquela noite não consegui dormir. A imagem da minha mãe morta me olhando e me chamando naquele quarto escuro estava em minha mente. No dia seguinte chegamos cedo à funerária, pois minha mãe já estava pronta no caixão para começar o velório. Ainda estava tudo vazio, os amigos e parentes ainda não tinham chegado, pois oficialmente o velório começaria às 9 da manhã e eram apenas 7 horas. Fui com meu marido pagar pelos serviços funerários e deixei meus filhos sentados na sala onde estava sua avó. De repente vi meu filho mais velho do lado de fora falando ao telefone. Saí e perguntei por que ele estava deixando sua irmã sozinha. Minha filha Daniela, que tem apenas 6 anos, respondeu que ele estava falando com sua namorada e que não aconteceria nada com Daniela por ficar um pouco sozinha. Fui até lá rapidamente buscá-la, pois não queria que ela ficasse lá sozinha. Quando entrei na sala, minha filha estava apoiada no caixão. Ela estava falando, conversando sozinha e até rindo. Eu me aproximei e disse: "Dani, venha aqui. O que você está fazendo?" Ela respondeu algo que me deixou gelada. "A vovó não quer que eu vá, estamos conversando." Eu a segurei pelo braço e a tirei dali. Ela lutou para se soltar e voltar para onde estava, dizendo que sua avó não queria que ela fosse embora, que a deixassem ir com ela. Eu fiquei furiosa e disse: "Sua avó está morta, pare de dizer mentiras." Minha filha saiu correndo chorando em direção ao meu marido. Ele a pegou no colo e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse a ele a mesma coisa que eu não a deixava ficar com a avó, que ela queria continuar conversando com ela. Meu marido olhou para mim e apenas acalmou minha filha para que parasse de chorar, levando-a para comprar doces em uma loja que ficava em frente. Meu filho ainda estava do lado de fora, falando ao telefone. Eu entrei na sala novamente e comecei a rezar. Pedi para que minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que não se tornasse um espírito penado como eu acreditava que era.
Enquanto rezava, as velas ao redor do caixão se apagaram repentinamente. O que achei muito estranho, já que não havia correntes de ar na sala. Depois disso, a luz se apagou completamente, deixando tudo em total escuridão. Aquela sala não tinha janelas para a entrada de luz natural. Eu havia deixado meu celular carregando no vestíbulo e comecei a sentir calafrios percorrerem meu corpo. Corri para sair da sala, mas a porta estava trancada e eu não conseguia sair. Bati muitas vezes, mas ninguém me ouvia. Havia pouco pessoal por lá, apenas alguns assessores, e meu filho ainda estava do lado de fora, no telefone. Eu estava desesperada, gritando quando senti algo tocar meu ombro. Quase desmaiei, mas consegui virar a cabeça com medo que percorria cada centímetro do meu corpo. Era ela, o corpo da minha mãe, falando comigo, dizendo que voltaria por ela, por minha filha, pois ela já não me pertencia, pois eu a havia entregado a ela. Desmaiei completamente no chão, e só soube de mim quando acordei no hospital. Abri os olhos e estava meu marido e minha irmã lá. Eles me disseram que me encontraram desmaiada na sala e que me levaram às pressas para o hospital. A primeira coisa que perguntei, desesperada, foi onde estava minha filha. Disseram que a haviam deixado na funerária com meu filho e o marido da minha irmã. Eu tirei tudo o que me haviam colocado e saí correndo do quarto do hospital. Meu marido me gritava para esperar, que estavam me colocando soro e que meus filhos estavam bem. Mas eu sabia que eles não estavam seguros naquela funerária com o corpo da minha mãe. Subi no carro, meu marido e minha irmã conseguiram entrar a tempo e acelerei em direção à funerária, gritando o nome da minha filha, Daniela. E a primeira pessoa que vi foi meu filho. Perguntei onde estava sua irmã e ele respondeu que ela estava no banheiro, questionando por que tanta urgência. Corri até os banheiros, mas minha filha não estava lá. Saí desesperada, perguntando por ela, repreendendo meu filho por não tomar conta dela. Ele me disse: "Mamãe, juro que ela estava no banheiro. Eu a vi entrando lá e não a vi sair." Todos começamos a procurá-la, enquanto as pessoas chegavam para o funeral. Eu só pensava em encontrar minha filha, pedi ajuda aos funcionários e todos começaram a procurar. Mas havia um lugar que ninguém havia checado: o caixão da minha mãe. Me aproximei lentamente e, para minha surpresa, minha mãe não estava mais lá. Minha mãe não estava mais em seu caixão. Contei ao meu marido o que estava acontecendo, alertamos os funcionários do local e eles disseram que era impossível, que ninguém poderia ter movido o corpo e que era impossível não terem visto se alguém o levasse, pois a recepção estava do lado de fora da sala. Tudo o que eu queria era encontrar minha filha. Corri por todos os quartos daquele longo corredor onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, gritando o nome dela, enquanto os outros procuravam no estacionamento e em outros lugares. Cheguei ao quarto onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, e lá estava minha filha chorando em um canto do quarto. Eu não a via, mas a ouvia, pois tudo estava escuro. Eu disse: "Dani, estou aqui. Vem até mim, meu amor." Ela me disse que não podia, porque sua avó ficaria zangada. Perguntei onde estava sua avó e ela respondeu: "Atrás de você." Rapidamente acendi a lanterna do meu celular e me virei. Lá estava ela, parada, sorrindo para mim. Corri para abraçar minha filha e tirá-la dali. Nisso deixei cair meu celular e não pude ver mais nada. Minha filha não parava de chorar e eu comecei a gritar por ajuda. Vi a sombra do corpo da minha mãe se aproximando lentamente de nós. Continuei gritando desesperadamente por ajuda, até que finalmente um funcionário chegou e acendeu a luz. Meu marido chegou com meu filho e minha irmã. Eu não conseguia falar de tanto susto. Minha filha e eu estávamos chorando incontrolavelmente. Saí correndo dali com minha filha nos braços, sem dizer uma palavra, e fomos embora. Meu marido e minha irmã ficaram na funerária. Cheguei em casa e tentei acalmar minha filha, que ainda estava em estado de choque. Recebi uma ligação da minha irmã dizendo que o corpo da minha mãe havia aparecido novamente no caixão. Mas completamente carbonizado, mal era possível reconhecê-la. O funeral foi cancelado para que pudessem investigar o que havia acontecido. Meu marido chegou em casa e contei tudo a ele. Ele reclamou por eu não ter contado desde o início, mas me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Na funerária, nunca conseguiram encontrar nenhuma pista. Não sabiam como o corpo da minha mãe havia desaparecido do caixão e reaparecido carbonizado. Mas eu sabia. Aquela entidade não era minha mãe. Era algo mais que queria levar minha filha. Minha mãe a havia oferecido para se enriquecer, mas como não conseguiu levá-la, aquela coisa acabou carbonizando seu próprio corpo. Agora minha filha pertencia a ela.
Meu marido e eu levamos minha filha para a terapia, até que ela voltou a falar e retomar sua vida aos poucos. Eu também comecei a fazer terapia e ia à igreja todas as semanas para pedir proteção para minha família, para que nada maligno que minha mãe havia trazido pudesse nos ferir. Ainda sinto medo do que aconteceu naquela funerária, mas estou determinada a proteger minha família. Nunca mais voltaremos lá. E todas as noites, antes de dormir, rezo para que minha mãe finalmente encontre a paz e que nenhum mal se aproxime de nós novamente. Eu trabalhava na recepção de uma funerária. Tinha acabado de conseguir aquele emprego e, claro, não era o trabalho dos meus sonhos. No entanto, eu vinha lutando muito para encontrar um emprego que pagasse decentemente, já que eu era estudante universitária e precisava pagar meus estudos. Minhas tarefas consistiam em atender as pessoas que vinham perguntar sobre o preço dos caixões e também verificar durante os funerais se a sala onde os falecidos estavam sendo velados não excedia o número permitido de pessoas, além de lidar com o atendimento ao cliente em geral. Um dia, estava prestes a começar um funeral e havia poucas pessoas na sala de velório. De repente, entrou um homem de terno, muito elegante, mas parecia um pouco desorientado. Perguntei se ele precisava de ajuda com algo e ele perguntou onde estava. Respondi que era a funerária São Carlos e que ele estava prestes a assistir ao funeral que estava para começar. No entanto, ele disse que não sabia como tinha chegado lá, talvez estivesse confundido, e saiu. Continuei com meu trabalho atendendo telefonemas e orientando as pessoas que chegavam. Algumas horas se passaram e estava escurecendo. Levantei-me para tomar um café quando vi pela janela que dava para a sala ao lado do velório o mesmo homem sentado em uma das cadeiras completamente sozinho. Aquela sala deveria estar fechada, já que não havia nenhum funeral acontecendo ali naquele dia, o que me pareceu estranho, pois as salas são trancadas quando não estão em uso. Saí da recepção e me aproximei da sala tentando abrir a porta, mas estava trancada. Bati na porta para que o senhor pudesse me ouvir e abrir, para que eu pudesse dizer a ele que não poderia estar ali e que deveria sair. No entanto, ele não virou para me olhar e continuou olhando para a frente, onde os caixões eram colocados. Fui imediatamente procurar o segurança para contar o que estava acontecendo e pedir que ele abrisse a porta para que retirássemos o senhor de lá. O segurança me disse que ninguém poderia estar lá dentro, pois aquela sala havia sido limpa desde o dia anterior e que apenas ele e a proprietária tinham as chaves. E ela também não estava lá naquele dia. A situação estava cada vez mais estranha, mas quando chegamos à sala, o senhor não estava mais lá. O segurança abriu a porta e procuramos por ele, mas não havia ninguém lá. O segurança me perguntou se eu estava completamente certa de que tinha visto alguém ali, e eu disse que sim, que não estava louca, pois até mesmo aquele senhor tinha ido até a recepção mais cedo e falado comigo. O segurança simplesmente fechou a porta com chave novamente e voltou para o seu posto de trabalho. Eu voltei para a recepção, muito confusa com tudo o que estava acontecendo. Já era quase hora de sair, então entrei na sala onde estavam velando alguém para verificar se tudo estava em ordem antes de ir embora. Quando entrei na sala, vi a foto daquele senhor, o mesmo que havia visto e conversado comigo naquele dia. A foto estava ao lado do caixão. Fiquei apavorada e não podia acreditar. Um colega me encontrou na entrada e perguntou se estava tudo bem. Entrei em lágrimas e expliquei o que havia acontecido, sabendo que ele tinha todo o direito de não acreditar em mim. Se alguém me contasse essa história, eu provavelmente não acreditaria. No entanto, ao contrário de me fazer sentir louca, ele me disse que acreditava em mim e que entendia, pois trabalhava lá há mais tempo. Ele me contou que também havia visto coisas estranhas naquele lugar e disse para não ter medo, que era algo comum ficar impressionado, já que ninguém está acostumado a ver ou falar com um falecido, mas que eram apenas almas penadas que ainda não haviam compreendido que haviam falecido e estavam presas nesse limbo. Ele disse que provavelmente não demorariam a seguir para o outro lado, que eram apenas almas passageiras e que não me fariam mal. Eu fui para casa e realmente queria pedir demissão, mas não podia fazer isso, pois precisava muito do dinheiro para continuar estudando. Pedi à minha chefe para tirar o dia de folga e ela aceitou. No entanto, depois disso, tive que voltar ao trabalho e agir como se nada tivesse acontecido. Continuei lá por mais 3 meses e, em algumas ocasiões, coisas estranhas aconteciam ou eu via sombras quando a funerária estava vazia.
Aos poucos fui me acostumando com tudo aquilo até que consegui um emprego melhor e pude pedir demissão. Espero que tenham gostado da minha história e lembrem-se: se vocês também já viram ou conversaram com um falecido, saibam que não estão sozinhos. Há mais pessoas que passaram por isso, especialmente as mais sensíveis. Meu nome é Jorge e trabalho em uma funerária como tanatopraxista. Esse trabalho consiste em preparar os cadáveres para que suas famílias possam velá-los. Nós os desinfetamos, embalsamamos e os deixamos esteticamente apresentáveis. Quero enfatizar que esse trabalho não é para qualquer um, pois é preciso estar psicologicamente preparado e, mesmo assim, com todos os meus anos de experiência, ainda é difícil, pois muitos corpos que chegam têm histórias trágicas. Seus últimos segundos de vida foram aterrorizantes e às vezes temos que deixar seus corpos o mais esteticamente possível, costurando membros ou reparando rostos que ficaram desfigurados. Geralmente trabalho sozinho, mas há um mês chegou um estudante de medicina como estagiário e se tornou meu ajudante, o que tornou meu trabalho um pouco mais fácil e me senti acompanhado. Uma noite, estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido de um ataque cardíaco. Era uma noite normal e rotineira para nós, quando de repente chegou outro corpo do necrotério, pronto para ser preparado. Colocamos o corpo no quarto de cima, aguardando enquanto terminávamos com o idoso. Parecia ser o corpo de um motociclista que havia falecido atropelado por um carro e ele estava em condições muito ruins. Sabíamos que levaríamos a noite toda com ele, então nos apressamos. Estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos no quarto de cima, o que nos pareceu muito estranho, pois a funerária estava vazia naquela noite. Não havia funerais e todos os funcionários só entravam pela manhã. O único corpo lá em cima era o do motociclista que havia acabado de chegar. Para ser honesto, não dei importância, pois só queria terminar rapidamente para continuar com o outro corpo, mas o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse a ele para ficar tranquilo, que não era nada. Continuamos, mas não havia se passado nem 2 minutos quando os passos foram ouvidos novamente, mas agora nas escadas e cada vez mais altos. Pensei que alguém tivesse entrado, embora fosse impossível, pois tudo estava trancado. Eu disse ao rapaz para esperar enquanto eu ia verificar. Saí do quarto e subi as escadas, acendi as luzes do quarto de cima onde o corpo do motociclista estava, mas não havia ninguém. Estava tudo vazio e silencioso. Mas ao descer as escadas vi um urso de pelúcia jogado no chão, o que achei estranho, pois aquele urso não estava lá antes de começarmos a trabalhar. A única coisa que pensei foi que ele devia pertencer a uma criança que havia comparecido a um funeral no dia anterior e que o tinha deixado ali. No entanto, não entendia por que estava até a entrada das salas onde preparamos os corpos. O acesso é proibido para pessoas que não sejam funcionários. Peguei o urso e o coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse procurá-lo. Terminamos de cuidar do idoso e subimos para lidar com o corpo do motociclista. Para ser sincero, ficamos bastante impressionados com o estado em que ele estava. Começamos a trabalhar no corpo e eu enviei meu ajudante para buscar algumas ferramentas de que precisávamos em outro quarto. Aproveitei aqueles segundos para verificar meu celular virando as costas para o cadáver. Foi então que ouvi um murmúrio que me arrepiou por inteiro. Ouvi claramente alguém sussurrar no meu ouvido: "Entregue para ela." Deixei meu celular cair e me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei para o cadáver do motociclista, vi que a cabeça estava virada na direção em que eu havia deixado o urso de pelúcia. O que mais me aterrorizou foi que ele tinha os olhos abertos, olhando na direção do pelúcia. Gritei para o meu ajudante, pois, para ser sincero, estava assustado, algo que nunca deveria acontecer comigo. Nunca havia passado por algo assim antes. Contei ao rapaz o que havia acontecido, e ele também viu que o corpo tinha os olhos abertos. Mas era impossível, pois ele já não apresentava sinais vitais havia mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como a cabeça havia virado e os olhos haviam se aberto. Mas mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele quem sussurrou aquilo em meu ouvido. Eu tinha absoluta certeza, embora naquele momento não soubesse o que ele queria dizer com "entregue para ela." Estava prestes a sair para ir para casa, pois meu turno havia terminado quando a dona da funerária veio correndo atrás de mim no estacionamento para perguntar sobre um urso de pelúcia. A esposa do falecido afirmava que ele estava na mochila que ele trazia, mas quando receberam suas pertences, o urso não estava lá. Ela sabia que o marido o tinha.
pois minutos antes de falecer, ele havia enviado uma foto do urso que havia acabado de comprar para sua filha pequena, que se formaria na pré-escola, mas o urso estava desaparecido. Ao ouvir isso, tudo fez sentido para mim. Não consegui conter as lágrimas e levei a proprietária até onde eu tinha encontrado o urso. Expliquei tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela me olhava com espanto, sem dizer uma palavra. Apenas tocou meu ombro e disse: "Obrigada. Vou entregá-lo à esposa dele." Eu era amigo do segurança, então pedi para ver as gravações da noite anterior, apenas para ter certeza de que ninguém havia entrado para deixar aquele urso ou algo assim. Eu só queria encontrar uma explicação lógica, mas ao assistir aos vídeos, depois de colocarmos o motociclista no quarto de cima, foi possível ver uma sombra negra saindo daquele quarto e descendo as escadas, desaparecendo no primeiro andar. Não havia dúvidas, aqueles passos que ouvimos, aquela voz que sussurrou para mim e aquela sombra que aparecia nos vídeos, tudo estava relacionado ao motociclista. Era a alma penada dele, que apenas queria entregar o urso para sua filha. Essa história me marcou profundamente e, mesmo com o passar dos anos, sempre vou me lembrar dela. Boa noite, meu nome é Hector e há alguns anos trabalhei como zelador em uma funerária. Levei algum tempo para me acostumar com esse trabalho, já que sempre estava rodeado de pessoas falecidas e familiares tristes, e o ambiente em geral era deprimente. É preciso ter a cabeça fria para lidar com tudo isso. Em uma noite chegou o corpo de uma menina de 5 anos. Soube disso porque me pediram para eu e outro funcionário carregar o caixão pequeno até a sala onde os falecidos eram preparados. Senti muita tristeza, pois eu tinha uma filha pequena, mas me limitei a fazer o meu trabalho e não me envolver emocionalmente, como mencionei anteriormente. Para esse trabalho é preciso ter a cabeça fria. Naquela noite fiquei para limpar a funerária como de costume e arrumar a sala onde a menina seria velada. No dia seguinte não havia mais ninguém, exceto a mulher responsável por preparar os corpos e eu. Eram quase 11 da noite e eu precisava me apressar para chegar em casa com minha esposa e filha. Eu estava limpando os banheiros quando ouvi passos entrando. Eu estava dentro de um banheiro, então não pude ver quem era. Supus que era a mulher responsável por preparar os corpos, já que ela era a única presente. Perguntei se ela iria entrar e se poderia me deixar sair do banheiro que estava limpando, mas não havia ninguém lá. Fiquei intrigado. Saí do banheiro e fui até onde a mulher estava preparando o corpo da menina. Bati na porta e pedi para ela sair por um momento. Ela saiu imediatamente e perguntei se ela tinha uma filha que estivesse na funerária ou se sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres. Ela olhou para mim com surpresa e disse que não tinha filhos e que não havia mais ninguém na funerária, pois todos os funcionários já haviam ido embora há 1 hora e só estávamos nós dois. Ela me perguntou se eu tinha certeza de que havia visto alguém no banheiro. Respondi que sim, que tinha certeza e que era uma menina pequena. Ela disse que deveríamos verificar. Então nos dirigimos ao banheiro das mulheres e mostrei a ela qual banheiro eu tinha visto. Ela abriu a porta, mas não havia ninguém lá. Os banheiros estavam vazios. Saímos e percorremos a funerária para ver se encontrávamos alguém, mas não havia ninguém lá. A mulher precisava terminar o trabalho, então me disse para avisá-la se visse algo e se retirou. Eu continuei meu trabalho, mas não conseguia parar de pensar naquilo que vi. Eu estava tão certo de que era real. A mulher terminou seu trabalho e me disse que ia embora. Ela disse: "Até amanhã, Sr. Hector, não fique muito tempo aqui, precisa descansar." Interpretei isso como se ela estivesse duvidando do que eu tinha visto, culpando o meu cansaço. Apenas lhe disse boa noite, doutora, descanse e segui em direção à sala onde os falecidos eram velados para limpá-la, pois era a última tarefa antes de ir para casa. Tudo estava normal até que ouvi o choro de uma criança pequena. Saí da sala para tentar ouvir melhor. O choro vinha do quarto onde os corpos eram colocados nos caixões, aguardando o velório. Eu me aproximei devagar e disse: "Olá", mas não houve resposta. Estava um pouco assustado, para ser sincero, mas não conseguia tirar da mente a imagem dos pezinhos daquela menina que eu havia visto no banheiro. E agora estava ouvindo o choro de uma menina. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, então me aproximei daquele quarto. Abri a porta e o choro parou instantaneamente. Havia um completo silêncio lá dentro. O único caixão que havia era o da menina que tinha chegado naquela noite e já estava fechado com ela dentro. Fechei a porta para sair e imediatamente o choro da menina recomeçou.
Era um choro desesperado. Não havia dúvidas de que vinha daquele quarto. Não tive coragem de abrir a porta novamente, pois sabia que aquele choro era daquela menina falecida que havia chegado, e também tinha certeza de que a menina que vi no banheiro naquela noite também era ela. Saí lentamente dali, peguei minhas coisas e fechei a funerária. No caminho para casa senti uma imensa tristeza, pois não conseguia parar de pensar naquela pequena menina. No dia seguinte retornei ao trabalho e a menina estava sendo velada. Seus pais estavam ao seu lado, chorando, pois iriam levá-la ao cemitério. Ouvi a mãe pedindo para ir junto com ela, pois dizia que sua filha sempre tinha medo do escuro, que não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista da carruagem permitiu que ela fosse no banco do passageiro, e assim todos partiram. Foi nesse momento que eu entendi que aquela menininha não queria que eu fosse embora naquela noite. Ela não queria ficar sozinha e no escuro, por isso chorava incessantemente. Fiquei muito afetado por aquele acontecimento. Minha esposa conversou comigo e disse que eu deveria pedir demissão e procurar outro emprego, pois estava sendo difícil dormir depois disso. Uma semana depois, pedi demissão, mas isso não fez com que eu esquecesse daquela pequena que chorava para que eu não a deixasse sozinha na escuridão. Meu nome é Sérgio. Quero compartilhar esta história que aconteceu alguns anos atrás, quando meu esposo e eu levamos nossa filha pequena em uma viagem e nos hospedamos em um hotel de 3 estrelas. Minha filha se chama Estefânia e naquela época tinha 5 anos. Viajamos do Brasil para os Estados Unidos para levá-la a passear, já que era período de férias de verão. Minha esposa tinha reservado um quarto no hotel semanas antes, então quando chegamos, fizemos o check-in imediatamente. O lugar não era o mais bonito, mas o preço era muito bom. Não esperávamos nada excepcional, pois sabíamos que era um hotel de 3 estrelas e não nos importávamos com isso. Nós nunca fomos de ficar em hotéis 5 estrelas, já que só os usamos para dormir. Logo ao chegarmos à recepção, percebi que uma senhora e seu marido estavam reclamando com um funcionário do hotel sobre algo. A verdade é que não entendi muito bem, pois eles falavam em inglês muito rápido, mas a senhora estava bastante alterada e o que pude entender foi que eles queriam o reembolso das próximas noites que haviam reservado, pois queriam ir embora dali. Depois disso, nos deram a chave do quarto e subimos pelo elevador. Logo que entramos no quarto, minha filha me pediu para carregá-la e tinha uma expressão de medo, querendo chorar, dizendo que não queria ficar ali. Ela estava com muito medo, o que nos deixou preocupados, pois ela nunca havia feito isso antes em nenhum outro lugar. Perguntamos o que a assustava e ela só nos abraçava e repetia que queria ir embora. Tentamos acalmá-la, dizendo que tudo ficaria bem e que nos divertiríamos muito na cidade e nos parques, mas mesmo assim ela não se convenceu completamente. Embora tenha se tranquilizado um pouco, dizem por aí que as crianças são mais sensíveis do que nós e podem perceber coisas que os adultos talvez não consigam. Descobrimos isso naquela ocasião, pois minha filha estava certa em ter medo. E nós estávamos prestes a descobrir o porquê. Na primeira noite, enquanto eu estava tomando banho, minha filha e minha esposa ficaram na cama assistindo desenhos para que ela se acalmasse e dormisse um pouco. De repente, ouvi minha filha chorando do lado de fora do banheiro. Pensei que fosse pelo medo de estar ali, mas me senti tranquilo porque minha esposa estava com ela. Continuei tomando banho, mas o choro de repente se intensificou, parecendo ser o choro de uma criança, mas depois se transformou no choro de um homem adulto. É difícil explicar, mas foi o que eu ouvi. Peguei minha toalha e saí correndo do banheiro, indo em direção à minha esposa e minha filha. Mas a criança estava completamente dormindo. Minha esposa me olhou de forma estranha, como se perguntasse por que eu havia saído de toalha e todo molhado. Rapidamente perguntei por que Estefânia estava chorando. Ela me olhou confusa e me perguntou: "Do que você está falando? Ela está dormindo desde que você entrou no banho. Ninguém estava chorando." Expliquei o que ouvi, mas minha esposa disse que talvez tivesse sido um som vindo de outro quarto, embora ela não tenha ouvido nada. Eu estava certo de que o choro vinha do nosso próprio quarto, onde estava minha família. Deixei passar e fomos dormir. No meio da noite, minha filha nos acordou gritando. Levantamos e a abraçamos, achando que ela havia tido um pesadelo,
Ela, chorando, nos perguntou: Mamãe, quem é o senhor que estava ao lado da cama nos olhando? Diga para ele ir embora. Assustados, olhamos ao redor, mas não vimos ninguém. Acendi as luzes para mostrar a ela que não havia ninguém ali e que tudo não passava de um pesadelo, mas ela continuou insistindo que era real, descrevendo o homem com uma cara muito feia e dentes muito sujos. Minha esposa ficou assustada com a descrição que minha filha fez do homem e levamos muito tempo para acalmá-la e convencê-la de que tudo não passou de um pesadelo para que ela pudesse dormir novamente. Finalmente conseguimos acalmá-la e também voltamos a dormir. Na manhã seguinte, enquanto minha esposa esperava minha filha no banheiro, ela me contou algo que aconteceu após o pesadelo de nossa filha. E foi algo que me arrepiou. Ela me disse que estava tentando dormir, mas estava com muito medo do que Estefânia tinha nos dito. Então ela viu uma sombra de uma pessoa rastejando pelo teto. Ela ficou tão assustada que se cobriu completamente e não quis mais se destapar. Não disse nada para não assustar ainda mais nossa filha, mas aquilo foi muito real, algo muito maligno. Nesse ponto, ambos percebemos que algo ruim estava acontecendo ali. Nunca tínhamos vivido nada parecido em nenhum outro hotel. Havia algo sinistro naquele quarto. Decidimos não falar nada, pois nossa filha já havia saído do banheiro e não queríamos que ela escutasse nada do que tinha acontecido. Descemos para o saguão e nos dirigimos ao transporte público para conhecer a cidade. Antes de sairmos, vimos que a mulher que estava reclamando exaltada no dia em que chegamos estava conversando com o gerente. Talvez estivessem resolvendo a situação para que ela recebesse seu dinheiro de volta. Minha esposa me pediu para levar a nossa filha para fora e esperar um momento, e então vi de fora que ela estava conversando com a senhora. Depois de falar com o gerente, ela me disse: Não somos os únicos aos quais coisas estranhas aconteceram. A senhora e seu marido foram embora daqui pelo mesmo motivo. A senhora me disse que eles ouviram ruídos horríveis no banheiro do quarto durante a noite, mas não sabiam de onde vinham. Ela também mencionou que em determinado momento da noite sentiu alguém tocando em seu cabelo, mas quando abriu os olhos não viu ninguém além do marido, que estava dormindo de costas para ela. Além disso, contou outras coisas arrepiantes que aconteceram. E foi por isso que estavam pedindo reembolso. Ela nos recomendou que fizéssemos o mesmo. Naquele momento percebemos que não estávamos sozinhos em nossas experiências assustadoras no hotel. Parecia que algo realmente sombrio e sinistro estava acontecendo naquele lugar. Mesmo assim, decidimos não compartilhar isso com nossa filha, pois queríamos evitar assustá-la ainda mais. Aproveitamos o dia conhecendo a cidade, mas a sensação de inquietação permanecia em nossas mentes. Quando chegou a noite, minha esposa teve que embalar Estefânia para que ela conseguisse dormir. Tamanho era o medo que sentia. Por volta das 4 horas da madrugada, algo assustador aconteceu novamente. Sentimos um forte golpe vindo da parte de baixo da cama. Assustados, levantamos e acendi as luzes, procurando o que poderia ter causado aquele ruído, mas não encontramos nada. Era como se algo invisível estivesse perturbando o quarto. Decidimos então chamar a recepção e imediatamente um funcionário do hotel veio até o nosso quarto. Mostramos a ele o ocorrido e ele parecia tão perplexo quanto nós. Era evidente que ele não tinha ideia de que algo assim estivesse acontecendo. Ficamos todos bastante nervosos naquele momento, pois era algo que não conseguíamos explicar. O funcionário nos ofereceu mudar de quarto e aceitamos a oferta sem hesitar.
Ele nos conduziu a outro quarto no hotel, que parecia bem mais tranquilo. Naquela noite conseguimos finalmente descansar melhor, apesar do susto que tivemos. No dia seguinte, procuramos o gerente para relatar tudo o que havia acontecido e pedir o reembolso das noites restantes que tínhamos no hotel. Embora tenham nos prometido que nos dariam uma parte do dinheiro de volta, infelizmente nunca recebemos o reembolso. No entanto, isso não se comparava ao alívio que sentimos ao sair daquele hotel e encontrar outro lugar para ficar longe daqueles eventos perturbadores. Até hoje, não sabemos exatamente o que estava acontecendo naquele hotel, mas acreditamos que algo sombrio e paranormal estava presente. A experiência nos ensinou a sempre prestarmos atenção nos sinais e sensações que nossos filhos nos transmitem, pois talvez possam perceber coisas que nós, adultos, não conseguimos entender. Esperamos que nossa história sirva de alerta para que outros sejam mais precavidos ao escolherem um local para se hospedar e, acima de tudo, que estejam atentos aos sinais que as crianças possam nos dar. Essa foi uma lição aprendida da maneira mais assustadora possível, mas serviu para nos lembrar de que devemos sempre proteger e cuidar daqueles que amamos. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.